Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite a todos. Nossos cordiais votos de paz e de gratidão. Gratidão a Deus que nos oferta a oportunidade de servir. Gratidão a vocês pela paciência e pela atenção. Na noite de hoje iremos falar dos cadeados que de fato algemam o nosso progresso espiritual. Eu não tenho a presunção de falar a todos, porque não tenho conhecimento de todos e também não daria tempo. Mas hoje vamos tentar apresentar alguns argumentos do espírito Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel, o próprio Jesus, e também conectar a visão da psicologia moderna e da psicanálise junguiana. Quando Emmanuel ele narra a Chico Xavier, no ano de 1939, acerca de espíritos que viriam de um planeta mais elevado na constelação de Auriga, a 42 anos-luz da Terra, um orbe na estrela Capela. Ele diz que espíritos que lá habitavam estavam passando por um processo semelhante ao que os habitantes da Terra estão passando hoje, saindo de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração, sendo que muitos dos espíritos que lá estavam habitando ainda estavam algemados no egoísmo, no orgulho, na vaidade, no poder. E esses espíritos não estavam vibrando em frequências necessárias para habitar aquele orbe, porque não é que eles são obrigados a sair, é porque de fato, se você não vibra numa frequência, aquela frequência, de certa forma, seja ela elevada ou mais densa, ela vai incomodar o seu espírito. O espírito mais elevado que tem na Terra, nos dias atuais, possivelmente ficaria em sofrimento psicológico, estando em um mundo extremamente elevado, acima da capacidade dele. Assim como estaria também em sofrimento, se estivesse num mundo muito denso. Porque céu e inferno não tem a ver com lugares, tem a ver com estado psicológico. E estado psicológico, quando pegamos André Luiz, dissecamos a sua teoria, especificamente no livro Evolução em Dois Mundos, vamos entender que o nosso espírito tem uma camada fluídica chamada perispírito, e que o nosso perispírito tem subdivisões: corpo átmico, núcleo espiritual; corpo búdico, núcleo das memórias das vidas passadas; corpo mental superior, núcleo do self, da mente espiritual; corpo mental inferior, núcleo mental conectado às emoções do corpo espiritual e do corpo material; duplo etérico, quando o indivíduo está encarnado; quando não está encarnado, ele está em colônias espirituais, digamos assim, menos evoluídas, eles mantêm o corpo espiritual ali no seu nível astral. Quando em colônias espirituais mais elevadas, ele dispensa aquele corpo espiritual astral e ativa mais as esferas superiores, as dimensões superiores do seu próprio perispírito. Por que eu estou falando isso? Porque a verdade é que quando aqueles espíritos foram exilados de Capela para a Terra, eles vinham ajudar o nosso progresso, mas sofreram muito. Sofreram a saudade, sofreram a perda de corpos elevados, sofreram, acima de tudo, a convivência com espíritos ainda que não tinham o nível de conhecimento que eles tinham. Assim, Emmanuel narra que, das raças que aqui migraram, os que formaram os egípcios eram os mais avançados em moral, amor ao próximo e ciência espiritual. Logo, aquele conhecimento não cabia naquele tempo, e para ser ensinado eles precisavam de um exoterismo com X, aquela ciência esotérica que eles traziam nos templos, nas escolas de mistérios, como assim citou Emmanuel.
Dentre esses homens que migraram para cá, para ajudar a nossa evolução e assim também evoluir, um se chamava Hermes Trismegisto, uma figura muito estudada na cabala judaica, muito estudada na maçonaria, na Rosa Cruz e pouco estudada no espiritismo, mas que os seus conhecimentos eram de ordem universalista, assim como os apresentados pela terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, através do Espírito de Verdade e os seus espíritos tutelados, tanto encarnados como desencarnados, sob a liderança do mundo espiritual, do Espírito de Verdade, sob a liderança do mundo material, de Allan Kardec. Diante disso, quando nos debruçamos a estudar quais os cadeados que prendem o ser humano, é quase unânime, quais os cadeados que prendem o progresso espiritual do espírito humano na Terra, é quase unânime a concordância entre os espíritos Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, a ponto de que Manuel Filomeno de Miranda, ele nos traz na obra Tramas da Obsessão e também na obra Nas Trilhas da Libertação, dizendo que o egoísmo seria a chaga nuclear, seria o núcleo dos problemas humanos. A palavra ismo significa doutrina em excesso. Apesar de chamarmos espiritismo, fora o nome que passou do francês para o português, lá não tem esse mesmo significado, apesar do francês ser uma mistura das línguas latinas com a franco-germânica, mas lá o ismo tem uma outra tradução, é apenas doutrina, mas no latim, doutrina em excesso. Egoísmo, excesso doutrinário de si mesmo. Alcoolatrismo, ou excesso do uso do álcool. Sexolatrismo, excesso do uso do sexo. Chocolatrismo não, brincadeira. Então, continuando, nós vemos que no espiritismo alguns espíritos concordam em afirmações. André Luiz também diz que o egoísmo é o núcleo dos problemas humanos. Joana de Ângeles apresenta que o egoísmo é o núcleo dos problemas humanos. A psicologia moderna, em estudos na Universidade de Harvard, Stanford e também na Universidade de Newcastle, na Inglaterra, aponta que, de fato, o comportamento egóico em excesso é o grande causador das desigualdades. E as desigualdades, se você chegar agora, colocar no Google qual o maior problema da humanidade, chegar no chat GPT, que está fazendo muito sucesso, inteligência artificial, para quem não conhece, vale a pena. Qualquer perguntazinha que você fizer, ela vai lhe responder. Você coloca lá qual o maior problema da humanidade, ambas vão responder: as desigualdades. Uns têm de mais, outros de menos. Os que têm muito não compartilham e os que têm pouco têm orgulho a ponto de não pedir ajuda, por medo de ser humilhado, por medo. Chegamos aqui no primeiro cadeado. O espírito Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, aponta: há escolas espirituais para fazer com que os espíritos percam o medo de se desenvolver. Porque nós temos dois espectros de medo. Nós temos o medo de conquistar algo, de enfrentar algo, e nós temos o medo de perder algo. São esses dois espectros. Geralmente o medo de perder, para quem está aqui, é mais complicado. Imagina você perder a presença física de um familiar. Imagina você perder um filho, a presença física de um filho. Quando eu falo presença física, vocês entendem que a nível espiritual ninguém perde ninguém, porque o espírito pode estar em qualquer parte que lhe for permitido, segundo o seu desenvolvimento intelectual, psicoemocional e moral. Vale salientar que é o procedimento, é o conhecimento moral que dá acesso a ele, a frequência necessária para estar onde ele queira estar. Sendo assim, o medo é o primeiro cadeado. Sabendo que os egípcios foram o povo que recebeu esse conhecimento mais claro, eles ensinaram aos gregos. Um dos iniciados nas escolas dos templos de Luxor, no Egito, fora uma figura extremamente conhecida na Grécia, chamada Pitágoras. Ele, que é considerado o pai da matemática,
ele que é considerado o primeiro a elaborar as primeiras cordas musicais, as primeiras notas musicais, ele que também é um dos pais da filosofia do autoconhecimento. A verdade é que toda a filosofia aceita Pitágoras e a ciência aceita Pitágoras, mas há menos informações de que Pitágoras tenha de fato existido do que Jesus. Mas Jesus ainda não é aceito como uma personalidade existente historicamente dentro da ciência, mas sim um personagem criado do ponto de vista histórico. Assim, Pitágoras ele apresenta à Grécia um ensinamento conectado ao autoconhecimento, ao autoencontro, dizendo que nós somos instrumentos musicais e existe um maestro superior que está regendo uma harmonia, uma melodia. Cabe a nós observar se as notas que eu estou emitindo estão afinadas ou desafinadas perante a harmonia do demiurgo criador, é o termo que ele usa. Óbvio, não obstante, Pitágoras, ele, assim como os egípcios e os gregos, ensinavam ao público de uma forma exotérica, ou seja, adaptando a informação mediante o que eles poderiam conhecer. Eles não eram politeístas, eles ensinavam o politeísmo. Na Grécia, a teogonia, apresentada por Hesíodo, eles ensinavam isso para o público, para que eles pudessem entender de uma forma metafórica, pois assim, através da metáfora fica mais lúdico, ficando mais lúdico, espíritos ainda infantis conseguem captar melhor aquela informação. Se tem pedagogas em ensino infantil aqui, sabe o que é que eu estou falando. Não adianta passar uma informação complexa de um adulto que está na faculdade para uma criança de 5 anos de idade. Aqueles espíritos que lá estavam, de um orbe mais elevado, eles tinham essa noção que aquele público ainda não estava capaz de absorver aquela informação. E ensinava o amor através da deusa Ísis, ensinava a reencarnação através de Osíris, ensinava a autoconsciência através de Horus, o deus Sol, ensinava a busca por conhecimento e sabedoria através de Tut, ou Tuf, ensinava a vida após a morte através de Anubis, ensinava através de símbolos, porque enquanto não somos capazes de absorver a dimensão de Deus entre nós, iremos antropomorfizar Deus, e vamos, como diz Joana de Ângeles, reduzir essa grande verdade ao nosso tamanho. E há um grande perigo quando reduzimos uma grande verdade. Exatamente, Luiz. Há um grande perigo quando reduzimos uma grande verdade ao nosso tamanho. O perigo de tornar aquilo ali um sofisma, uma mentira. Por quê? Existem 3 verdades no campo da psicologia e da filosofia. Existe a minha verdade, existe a sua verdade e existe a verdade que transcende a nossa. Essa podemos dizer que é absoluta. Mas não existe verdades absolutas, Monalisson. Afirmar que não existe verdades absolutas se torna um paradoxo, passando a ser uma verdade absoluta, afirmar que não existe verdades absolutas. Entendeu? Então, deste modo, o medo seria ali o primeiro grande cadeado. E Hesíodo, para ensinar os gregos, ele disse: existe as 3 deusas da felicidade: Aglaia, glória; Atlaia, alegria; Eufrosina, euforia. As 3 deusas da felicidade. Sendo que Fobos, o deus do medo, o nome fobia vem de Fobos, o deus do medo. Fobos, ele se apaixonou por Aglaia, a glória, mas a glória não lhe quis. Fobos se apaixonou por Atlaia, a alegria, mas a alegria não lhe quis. Fobos se apaixonou por Eufrosina, a euforia, mas Eufrosina não lhe quis. Logo, ele pegou, sequestrou Atlaia, a alegria, encadeados, em correntes, no Thanatos, o submundo do povo grego. Atlaia estava lá acorrentada, sendo vigiada. E Fobos disse: só quem pode libertar Atlaia é quem resolver o enigma e quebrar as correntes dela. E o enigma é: qual a fórmula mais rápida de se crescer? Alguns chegavam em busca de alegria, mas quando chegavam em frente à Aglaia e às correntes,
não conseguiam quebrar os cadeados. Até que um homem chamado Inax, ele enfrentou a escuridão do Tântanos e encontrou ali Aglaia acorrentada por Phobos, as correntes do medo. E ele, naquele momento, pensando: preciso de ajuda, vou chamar Córdias, o deus da coragem. E Córdias se apresenta para ele no Tânatos e mergulha em cima de Inax, como se estivesse imantando ele de uma força especial. E Inax quebra as correntes do medo de Aglaia e ele chega de fronte de Apleia, e ele chega de fronte à alegria. O que é que os gregos estavam tentando nos explicar? Parece que era mais fácil eles falassem direto, porque até hoje é difícil interpretar os textos de Heródoto, de Hesíodo, ainda mais se você pegar uma tradução literal. Diante disso, ele está dizendo: a forma mais eficaz de se crescer é enfrentando o medo. É enfrentando o medo. E a coragem é a energia necessária para enfrentar o medo. Mas, Alisson, eu não sou corajoso, eu sou medroso. Ter medo é a premissa básica para ter coragem. Definição da virtude e coragem: o indivíduo que enfrenta o medo. Quem não tem medo também não tem coragem, porque quem não tem medo também não tem noção do perigo. Diante disso, se você tem medo de algo, a coragem, a premissa básica para ter coragem é já ter o medo. Segundo degrau básico é enfrentar o medo. Mas eu vou enfrentar todos os meus medos? Gradativamente. Na psicologia chamamos isso de dessensibilização sistêmica. Quem é da área da medicina chama dessensibilização sistêmica da forma de tratar uma pessoa que tem alergia a algo. Se eu tenho alergia a camarão, que é uma alergia comum, você vai recebendo pequenas doses de camarão para que seu corpo vá ganhando resistência. Se você tem alguma fobia, algum medo intenso, você vai sendo exposto àquele medo pouco a pouco para que sua mente vá se adaptando e enfrentando. Um medo, uma vez superado, jamais voltará a lhe atormentar. É um caminho sem volta para o medo. Após enfrentado, você não teme mais, a não ser se ocorrer um trauma e um novo medo será colocado. Mas, Alisson, morro de medo de dirigir rápido. É prudência. Quando a gente fala em enfrentar o medo, mas é enfrentar o medo com razão. Assim também como ter fé raciocinada e não cega. Quando eu falo de enfrentar o medo, eu estou com tanta vontade de me inscrever num concurso, mas eu acho que eu não passo. Eu estou com tanta vontade de fazer aquele curso, de fazer aquela viagem, de fazer, de fato, uma aventura saudável, mas eu não tenho coragem. Como eu queria estar numa reunião mediúnica. Eu escuto muito isso aqui no meu espírito. A pergunta é: você tem coragem de ver um espírito incorporando, digamos assim, incorporando não, se aproximando do corpo chakral do médium? E as pessoas dizem: acho que sim, acho que não. Por isso a necessidade de se estudar primeiro para depois entender o fenômeno de uma forma natural. Porque quando se torna natural é porque o medo foi passado, foi vencido. Mas nós temos que ter medo de um medo maior. Este medo maior é a ignorância. É o medo de não querer conhecer. Obviamente a verdade muitas vezes lhe machucará. Mas como disse Emmanuel Chico Xavier, Chico, a desilusão dói, mas a desilusão é a visita da verdade. É preciso encarar com força e sabedoria. Mas não se pode utilizar a verdade como uma arma de agressão ao próximo, porque aquela verdade agredida ao outro, em algum momento, pela lei de causa e efeito, retornará para você, seja fisicamente, seja relacionalmente e dentro de uma interação, seja na própria consciência, quando você deitar no travesseiro e saber que cometeu um erro, um equívoco. Embora o erro seja extremamente necessário para o desenvolvimento espiritual. Joana de Ângeles chega a nos motivar dizendo que ninguém erra, apenas ainda não aprendeu. Uma vez que aprende, não erra mais.
Se errar, não foi o erro antigo, é um novo erro que surgiu e o indivíduo ainda não percebeu, porque o progresso é constante. Mas no erro, nós recebemos a visita do segundo cadeado. É no erro que chegamos ao segundo cadeado. O primeiro, o medo. O segundo, a culpa. É o segundo cadeado que prende o indivíduo de se desenvolver. Quando Nix, a deusa da noite na Grécia, o nome dela era Nix, visitava alguém, ela visitava alguém que tinha cometido um erro. E ela sempre trazia os seus 3 filhos, Arges, Nia e Lepes. Se nós formos fazer uma tradução direta de Arges, seria dor física, adoecimento físico. Nias, adoecimento psicológico e emocional. Lepe, adoecimento espiritual, num nível mais profundo. Interessante que quando eu li isso há um tempo atrás, eu fiquei pensando, então quer dizer que a palavra agonia deve ser a junção de Arges e Nia, os 2 filhos de Nix. Agonia. E fui pesquisar, de fato, no idioma grego, a palavra agonia vem da união desses 2 filhos da deusa da noite, Nix, a deusa da escuridão. E ainda hoje, no exórdio que Taini nos trouxe aqui reflexivo, ela inicia a sua fala e finaliza falando a mesma frase: na noite não culpe as trevas, aprenda a fazer luz. Eu vou utilizar desta frase, Taini, para compor, porque eu achei melhor do que o que eu trouxe. Quando Nix visita, vamos à noite, e é na noite que ficamos algemados. A noite poderíamos dizer que é a ausência de sentir o meio. Pense agora, você tem 5 sentidos físicos, um sentido intermediário e um sentido mediúnico: tato, paladar, olfato, visão, audição. O sentido intermediário, somestesia, que é a capacidade de uma pessoa, ainda que cega, sem conseguir enxergar, perceber o espaço, se equilibrar, mas ela tem que ter um labirinto nos lóbulos temporais bem calibrado para isso, não é todo mundo que tem a estabilidade. E o 7º sentido, que seria a faculdade mediúnica, a intuição, a inspiração e talvez os 77 que Kardec lista, os mais 3 que André Luiz cita, completando 80. Diante disso, se você tem alguma habilidade mediúnica, você tem um 7º sentido. Mas a verdade é que, segundo São Luís, a Kardec, todos são médios, uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Cabe a nós educar primeiro a faculdade que já temos, para depois querer desenvolver. O problema é que quando a gente educa, dificilmente quer desenvolver, porque já é mais intenso. Diante disso, Nix lhe visitou porque você errou. Você cometeu aquele erro que você está pensando nesse momento agora. Você sabe do que eu estou falando. E Nix lhe visitou, à noite lhe visitou. E trouxe as suas 3 filhas. Arges, a dor física. A dor física da culpa, ela fica centrada aqui, especificamente na região do estômago, porque romantizamos o órgão errado. Não é o coração que sofre, é o estômago. E também o intestino, porque tem um plexo. E nesse plexo nós temos cerca de 10 bilhões, aliás, cerca de 800 milhões de neurônios no intestino também, a ponto de ser considerado o 2º cérebro. Então sentimos a dor física aqui. É uma falta de ar, é um aperto aqui, é um vazio que sentimos, é uma ansiedade intensa, é um refluxo, é uma falta, é uma inapetência, a ausência da vontade de comer, é uma insônia, e nós vamos ficando aqui porque erramos. Nix mandou sua primeira filha nos visitar. A segunda filha vem Nias, a dor psicológica. Por que eu fui fazer isso?
por que eu fui me meter nisso? Eu estava bem. É quando essa segunda chega, ela lhe visita e lhe deixa o presente da lamentação. Lamentação. É aí que nós começamos a nos lamentar. Me diga o único benefício da lamentação. Daqui para o final da palestra, quem tiver um, me procure e me diga, que ainda não descobri um benefício da lamentação para o corpo e para o espírito. André Luiz diz no livro Entre a Terra e o Céu: a lamentação é um dos maiores inimigos do desenvolvimento espiritual, porque é ela que faz o espírito ficar nas zonas umbralinas além do tempo necessário. Todos nós passaremos por zonas umbralinas, todos nós. Seja iluminado, seja trevoso, iremos passar. Agora, a intensidade desse estado psicológico que chamamos umbral, a intensidade e a durabilidade depende da consciência de cada um. Depende do tribunal da própria consciência que cada um carrega. Mas todos iremos passar. Por quê? É uma análise, é uma catarse, é uma avaliação, é uma revisão. O espírito para e mergulha em si. Onde foi que eu acertei? Onde foi que eu errei? Mas rapaz, não é possível não. 1000 anos cometendo esse erro, eu ainda cometi. Aí se apega ao erro, esquecendo o lado do desenvolvimento espiritual. Você que é espírito desencarnado, que está aqui assistindo, meu irmão, não se apegue a isso não. Não se apegue à lamentação não, que você vai ficar preso. Você vai ficar algemado em si mesmo. Já deu tempo. Se está pesado, se está difícil, lembra de uma figura sublime que aqui passou e disse: vinde a mim, que meu jugo é leve e meu fardo é suave. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Está na hora de se desprender dessas lamentações. Se você está se lamentando em casa por alguma coisa que você fez, tome um banho, olhe para você, pise no chão, sinta o chão, faça uma oração e diga: já não faço mais o que eu fiz antes. Já não sou mais o que eu era antes. Recebo muitos pacientes dizendo: eu sou uma pessoa errada, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa medrosa. O ser é eterno, o estar é passageiro. Eu digo: você está ansiosa, você está uma pessoa em erro, você está uma pessoa em processo de adoecimento, mas você não é esta pessoa. O estado no mundo de prova e expiação ao qual vivemos, seja ele bom ou ruim, é extremamente importante para o desenvolvimento de cada um que está aqui. Espíritos com no mínimo 150 milhões de anos, segundo André Luiz no livro No Mundo Maior. Cada um que está aqui tem no mínimo 150 milhões de anos. Somente. Aí você se prende a um momento esquecendo todo esse histórico. Se você olhar para você nesse momento e ver a sua infância, lá no sítio, hein, Luiz? Nonato também foi no sítio? Suécia. Na Suécia? Brinque. Mas foi no sítio, Suécia? É isso. Não é brincadeira não. Você olha para a sua infância, você olha para a sua adolescência, os traumas que você viveu, as faltas que você passou, para a sua juventude, e você, neste momento agora, comparar a sua história, pelo menos dessa vida, não estou nem falando as de vidas passadas, mas pelo menos dessa vida, olhar para você, você vai dizer: meu amigo, eu já passei por muita coisa mais difícil, por muita situação pior do que essa, e eu estou me entregando agora. Levante a cabeça, bate a poeira, porque na estrada da vida todo mundo cai, mas a escolha de se levantar, continuar andando, é necessário. É necessário. Então, se você caiu,
erga a cabeça, limpe a poeira e continue andando. Continue andando e não hesite em pedir ajuda. Peça ajuda. Por quê? Tem muita gente precisando ajudar você para se ajudar. Porque quando compreendemos bem a caridade, não tem a ver com o que eu faço pelo outro, tem a ver com o que eu faço pelo outro fazendo a mim mesmo. Amar o próximo é a forma mais eficaz de amar a si mesmo. Era isso que Jesus estava tentando dizer o tempo inteiro. Amar o próximo é a forma mais eficaz de amar a si mesmo, e amando a si mesmo eu aprendo a amar o próximo, e nessa interação eu faço o primeiro mandamento, amar a Deus. Porque se Deus quer o seu amor de uma forma, é você amando ao próximo. No fim das contas, vamos perceber lá na frente, no mundo espiritual, que não foi entre você e o outro, foi entre você e Deus. Quem disse isso foi Madre Teresa de Calcutá, quando questionada por um repórter. Mas, Madre, como é que pode? A senhora se sacrifica, adoece, e esses míseros nem lhe agradecem. Meu filho, não tem a ver entre eu e o outro, sempre foi entre eu e Deus. Irmã Dulce, na Bahia, saía todo sábado para pedir comida, uma ajuda para meus pobres, uma ajuda para meus pobres. Chega um momento, um homem cospe na mão dela: toma aí sua ajuda. Muito obrigado, guardei aqui no bolso, agora uma ajuda para meus pobres. Entendeu? Aprendam isso. Se vocês tiverem saído daqui hoje, levem isso na mente de vocês. Ninguém nunca lhe agrediu verbalmente, ninguém nunca lhe humilhou, ninguém nunca lhe magoou. Foi você que se sentiu humilhado, foi você que se sentiu agredido, foi você que se sentiu magoado. Se aqui tem um copo de veneno e eu digo: Danilo, beba, você só morre se o quê, Danilo? Se beber. A responsabilidade de receber o que o outro nos oferta é minha, e a responsabilidade de perceber o que eu estou ofertando ao outro é minha também. É sempre minhas ações e a forma como eu recebo. Nietzsche, na sua belíssima filosofia, resgatou um pensamento estoico de Lúcio Sêneca, que já resgatou de Zenão de Cretona, dizendo: não importa o fato, importa como você interpreta o fato. É a interpretação do fato que vai fazer com que você sofra ou fique tranquilo. Alguns que me conhecem sabem que eu falo muito de escudo psicológico, desenvolver isso em si, a habilidade de não se entorpecer, de não se contaminar com as neuroses, com o adoecimento do outro. Porque se você se contaminar, não é mais empatia, é patia, porque a palavra pato significa sofrimento no grego. A gente mora no sofrimento, mas patologia, estudo do sofrimento, estudo do adoecimento. Empatia, sofrimento pelo outro. Mas Carl Rogers, um teórico da psicologia, escreveu 4 livros, o menorzinho deles, 675 páginas, só falando o que é empatia. Você acha que empatia é só se colocar no lugar do outro? Não. Em resumo, empatia é ajudar alguém que está se afogando na lama, entrar na lama, salvar a pessoa sem se melar. Será que é difícil? Por isso a necessidade de desenvolver o escudo psicológico, para que quando a gente veja que alguém está nos atingindo, aquela pessoa não é mal com você, ela está doente. E se você ficou mal com uma pessoa, você pegou a doença daquela pessoa. Mas, Monarson, isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu estou aqui falando para vocês, mas o primeiro ouvido é o meu. É difícil, mas é necessário. Então, segundo cadeado, a culpa. Errei, mas não posso me prender à culpa. Ela é apenas um carteiro que chegou na sua casa, lhe entregou o bilhete e disse: olha, você errou aqui. Deixa o carteiro ir embora. O problema é que a gente convida ele para entrar: quer um cafezinho? Quer dormir aqui? E a culpa vai ficando lá. Quando menos espera, ela está já lhe expulsando da casa, porque se sente dona de si mesma, dona da morada íntima. E se você deixar ela consumir você, aí você vai entender quando Jesus disse: o fogo
do Geena. Na Bíblia não existe essa palavra inferno. Essa palavra foi criada por Orígenes, um padre do cristianismo primitivo. Geena era o lixão que havia próximo a Jerusalém, ao qual, quando encontrava uma pessoa indigente, sem conhecimento familiar, eles jogavam no Geena e tocavam fogo. O fogo é o consumir por dentro que Jesus estava falando. Quando você estuda o taoísmo, os 4 elementos básicos existentes na Terra, ar, fogo, água e terra, você percebe que o fogo ele tem 2 forças importantes. A força de combustão, de propulsão, de lhe fazer avançar, mas também a força de consumir. A culpa, ela vem lhe consumindo por dentro. Jogue água, apague, porque você já sabe que aquele fogo ele não só queima, ele também ilumina. E quando Sai Baba, Santia Sai Baba, este homem ao qual Divaldo tinha uma grande admiração, porque fazia materializações em público lá na Índia, Sai Baba, que alguns médiuns dizem que era um espírito tão evoluído que veio à Terra simplesmente para equilibrar o campo vibracional da Ásia. Ele sozinho fazia isso, só a presença dele. Ele que materializava em público objetos, tem vídeos no YouTube, procure isso, Sai Baba, não é difícil de associar esse nome. Perguntaram uma vez a ele: Sai Baba, por que está ocorrendo tanta depressão? Por que está ocorrendo tanto transtorno de ansiedade? Por que tanto suicídio está ocorrendo? Ele diz: é luz. Luz? Sim. Quanto mais luz, mais se vê as sujeiras. E nós estamos fazendo uma faxina íntima. E no processo de faxina íntima, se nós focarmos no pontinho de sujeira, hein, Thalinha? Nós vamos nos apegar à lamentação. Um estudo feito agora, recentemente, na Universidade de Harvard, na Universidade do Colorado, em 2019, avaliou cerca de 60 mil pessoas bem-sucedidas financeiramente. Porque no mundo capitalista, ser feliz é ter dinheiro. Embora, sinceramente, a verdade é bem distante disso aí. E aí, ao analisar 60 mil participantes nesse estudo, perceberam que eles tiravam pelo menos 30% do seu dia reclamando e lamentando. Reclamando e lamentando. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto chamado Psicologia Sem Fronteiras. Eu atendi um pessoal de Moçambique. As pessoas bem-sucedidas em Moçambique é que tem chuveiro em casa, é que tem fogão a gás. A pessoa classe baixa, financeiramente falando, no Brasil, é o rico em Moçambique. E nós encontramos aqui o terceiro cadeado que impede o nosso desenvolvimento espiritual. São muitos, eu estou falando de 3. Comparações. A gente sempre se compara olhando para cima. Imagina olhando para baixo também. Para quem mora em Moçambique, nosso lar, a colônia espiritual do nosso lar, o mundo, o paraíso para quem mora em Moçambique é o Brasil. Para quem mora no Brasil, o paraíso é o Sítio Suécia, né? Quem mora no Brasil, o paraíso é Estados Unidos, é Canadá, é Europa. Para quem mora nos Estados Unidos, o paraíso é a Escandinávia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia. E quem mora na Suécia vai olhar para o quê? Vai chegar, só pode olhar para dentro agora. Assim, comparações. Nos comparamos demais com a vida do outro. O Instituto de Radiologia da cidade de Okinawa, no Japão, fez um estudo em 2016 demonstrando que 16 minutos de Facebook, 13 minutos de Instagram já deixa você em estado de tédio, com predisposição a estado depressivo. O tédio leva à exaustão emocional. A exaustão emocional leva ao estado depressivo. O estado depressivo leva à depressão em nível menor.
Depressão em nível menor, por muito tempo, leva a TDM, transtorno depressivo maior, e dali geralmente a pessoa só vê uma forca, só vê pular de um prédio, só vê uma arma e atirar em si próprio. Por quê? Porque as comparações. O dono do Facebook e do Instagram, Mark Zuckerberg, fez uma palestra na Universidade de Stanford e perguntaram: onde tem mais adeptos no Instagram? Brasil. E ele começa a sorrir dizendo: mas o Brasil ocorre um fenômeno diferente. No Instagram, em todos os lugares do mundo, as pessoas publicam a sua realidade. No Brasil, elas publicam o eu ideal. Aí você vê o pessoal viajando, mas minha vida é um inferno mesmo. Você vê a pessoa com um sorriso perfeito. Hein, Danilo, você que é dentista, tem muito no Instagram, né? É assim mesmo na realidade? Mais ou menos, né? Então você começa a ver, rapaz, que sorriso perfeito. Agora mesmo estou transferindo no Instagram, que tem um filtro, chama Rafael Cunha esse filtro, menino. Eu estou gostando da imagem. Então, veja só o selfie, o eu ideal. O Mark Zuckerberg disse: no Brasil ocorre um fenômeno estranho. As pessoas vivem um mundo de ilusão no Instagram. Um mundo de ilusão. E a rede social no Brasil é diferente em qualquer outro lugar do mundo. É o lugar que mais tem filtro, é o lugar que as pessoas mais postam a vida ideal, é o lugar que as pessoas fazem uma viagem para João Pessoa, mas tem foto por mês inteiro, tirando e publicando. E o pessoal, menino, quem trabalha, as comparações. Me comparo com a vida do outro e começo a dizer: minha vida é uma desgraça. Só tem uma pessoa que você tem que se comparar, e aqui é um clichê, muitos daí já viram essa frase na internet, mas eu vou usar aqui porque ela é verdadeira. Se compare com você ontem. Se hoje você está melhor do que ontem, parabéns. Você está crescendo. Está quebrando as algemas do seu progresso espiritual. O que vale é o hoje, o agora. Se você está preso no passado, volte para o agora. O agora é: você está aqui sentado, do seu lado tem um espírito, encarnado ou desencarnado, assistindo essa palestra. Aqui do meu lado tem algumas entidades espirituais me ajudando nesta palestra. E essa é a realidade, é o agora. Foque no agora, porque é do agora que você fará aquilo que chamamos de felicidade ou inferno ou angústia no futuro. O agora é tempo de plantar e de colher. Eu sei que na colheita muitas vezes não é sadia para você emocionalmente, mas espiritualmente sempre é. E o plantar é responsabilidade. É liberdade e responsabilidade. Os budistas chamam de karma e dharma. Karma, o que eu sou obrigado a passar porque fiz de errado lá atrás. Estou resgatando. Dharma, a minha liberdade que eu tenho agora de fazer o que eu tenho direito de fazer. O plantio é livre, a colheita é obrigatória, disse Emmanuel a Chico Xavier. Disse também Zygmunt Bauman: sabendo que causa e efeito é uma lei, que tudo que você planta, colhe. Isso lhe assusta ou lhe agrada? Se está lhe assustando, é porque de fato o plantio não está tão agradável e tão sábio quanto deveria ser. Assim, os 3 cadeados para hoje são: medo, culpa / lamentações, comparações. São as 3 coisas que impedem o desenvolvimento espiritual de vocês que estão aqui. Cada um que está aqui, seja encarnado ou desencarnado. Quando a vida lhe ofertar um estágio semelhante ao que eu lhe citei, vou contar uma história de uma pessoa que influenciou muito a nossa vida, de uma pessoa que ajudou muito você e você não conhece, chamado Brian Acton, um americano que nasceu em 1975 no Michigan, Estados Unidos. Este americano que estudou engenharia de software na Universidade de Stanford, em Palo Alto, na Califórnia. Ele que começou sua carreira profissional trabalhando no Yahoo, que muitos aqui conhecem, era programador. Quando completou 40 anos de idade, o Yahoo chegou para ele e disse: olha, você já está velho demais
precisamos contratar alguém mais novo, ou seja, mais iludido. Ele já estava desiludido. E ele foi demitido. Quando ele foi demitido, culpa. Meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu sabia que era aquilo que eu tinha feito. Começa a lamentação. Começa a lamentação, ele se prende a lamentações. E a lamentação lhe aprisionando, a culpa se tornando remorso, que é um nível à frente da lamentação, até que ele começa a entrar em um estado de pânico, medo intenso. Eu não vou mais conseguir um emprego. Entrou em estado de pânico, começou a se comparar com os jovens que estavam entrando no Twitter, com os jovens que estavam entrando nas grandes empresas de engenharia de software, a Tesla, a Neuralink, se comparando. Veja, ele já teve os 3 aprisionamentos: culpa, medo, comparação. Os 3. Depois de ficar naquele estado, preso no seu quarto, que era o lugar mais confortável para ele, porque era escuro, Nix, a deusa da noite, visitando ele, como disse Hesíodo, há 2.600 anos atrás. Nix visitando ele lá preso, só acordou quando a esposa disse: a gente vai se separar. A dor visitou ele. A dor, que é o fogo, que consome por dentro, mas ilumina. O fogo gera, ou destrói por dentro, ou impulsiona. E ele: eu preciso sair dessa situação. Começou a fazer terapia, voltou para a igreja que ele fazia parte, lá a igreja dos Mormons, lá nos Estados Unidos. Fazia parte daquela igreja e foi renovando-se. O lado espiritual, o lado mental e também o lado físico. Fazendo caminhada todo dia e sempre em oração, pedindo ajuda. A esposa já tinha voltado para a casa dos pais. Um filho estava prestes a ir para a faculdade, estava com a bolsa, que era 50%, travada, porque ele não tinha condição de manter o filho numa faculdade, e ele enfrentando essas barreiras. De repente ele para: eu não preciso de empresa nenhuma. Já pedi emprego no Google, já pedi emprego no Twitter, no Facebook, ninguém me quis. Eu posso fazer minha empresa. Eu posso empreender em mim mesmo. E ele fez uma tecnologia que mudou a vida de todo mundo, especificamente na pandemia. Se você tem o WhatsApp, agradeça a esse homem que você nem conhece, mas influenciou sua vida demais, porque ele passou pelos 3 estados, mas no fogo ele não se autodestruiu, iluminou o caminho dele. É isso que Manuel Filomeno de Miranda nos diz: acenda a sua luz, não se aprisione no ego, nos ismos do ego. É isso que Joana de Anjos nos diz: acenda a luz microcósmica para que ela seja macro. É isso que Emmanuel diz a Chico Xavier: na noite não culpe as trevas, aprenda a fazer luz. Muito obrigado e muita paz a todos.